Olá, aula 88 da comunidade Officeless. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Toda semana a gente está aqui trazendo um conteúdo novo, com convidados, também conteúdos autorais aqui do time do Officeless. E a gente vem recebendo, durante essa série aí, várias empresas para apresentarem aí os seus cases, as suas iniciativas em torno das novas políticas de trabalho, novos modelos, ou compartilhando algo sobre os modelos de gestão, sobre cultura, e a gente está aqui sempre trazendo em primeira mão para a nossa comunidade esse espaço de referência, de benchmark, e sempre para a gente um prazer poder ouvir diferentes óticas, né, sobre diferentes cenários e diferentes organizações de tamanhos, de áreas de atuação diversas, e a gente tem o prazer hoje também de estar recebendo uma organização super relevante e importante, a OLX Brasil, que vai apresentar aqui para a gente os seus novos modelos de trabalho e a concepção desse novo modelo da parte deles. Então, trazendo aqui, sem mais delongas, nossos convidados, a Beth Strina e o Rafa Lourenço, do time aí da OLX Brasil, representando o time, e vão compartilhar aqui com a gente o que a OLX Brasil está pensando aí para 2022 e para os seus novos modelos de trabalho, desde que tudo isso aconteceu aí, né, gente? Então, obrigado pela presença de vocês. O espaço é de vocês e fiquem à vontade. Obrigado. A gente que agradece também, né? Acho que a Officeless foi um parceiro muito importante na construção. A Rafa fez, inclusive, a formação com vocês, né? A gente discutiu muito a questão do conceito. Eu acho que é um prazer estar aqui e dividir um pouquinho como a gente foi construindo esse modelo, né, Rafa? A gente vai fazer aqui uma dupla. Com certeza, é isso mesmo. Obrigado, Renato. Prazer estar aqui falando, dividindo com vocês. Então, vamos ao conteúdo. A gente vai falar hoje do nosso novo modelo de trabalho e com muito foco em cultura e experimentação. Então, a gente está aqui na comunidade Officeless, que fala totalmente sobre trabalho remoto. Esse case tinha tudo para ser bastante específico sobre o trabalho remoto, mas, na verdade, quando a gente começou a construir esse case, a gente percebeu a grande importância da cultura e o quanto que esse case, na verdade, ele é muito permeado por cultura, então vai ser também uma dobradinha sobre trabalho remoto, novo modelo de trabalho e cultura. E antes de a gente, de fato, falar do case e da jornada, é importante contextualizar o nosso local de fala, né, o tamanho da empresa, de onde que a gente está falando. Então, ao falar de OLX Brasil, para algumas pessoas, pode vir o portal da OLX, né? Hoje a OLX Brasil é um grupo, então, voltando lá para o começo dos anos 2000, né, para entender quais são as marcas que estão dentro da OLX Brasil, a gente tem na linha de cima o início ali dos primeiros portais imobiliários no Brasil, o Zap em 2001, o Viva Real em 2009, vindo da Colômbia para o Brasil, e uma fusão entre esses dois portais em 2017. Paralelamente a isso, na linha de baixo, a OLX, da mesma forma, a OLX chega no Brasil em 2006 e o Bom Negócio, dois portais super relevantes, a Bom Negócio em 2011, passam também por uma fusão em 2015. Então, o que a gente tem hoje como OLX Brasil começa a ser construído lá 20 anos atrás, no começo dos anos 2000, para a gente agora, ano passado, aí, há 20 dias do anúncio da pandemia, lembro muito bem aquele 12 de março que foi decretada a pandemia e que veio a ser o nosso último dia no escritório, a gente não imaginava, né? A gente foi embora do escritório, às vezes levando algumas coisas sem imaginar o que viria, mas ali 20 dias antes é anunciado para as pessoas e na mídia a compra do Grupo Zap pela OLX numa transação que naquele momento foi uma das grandes transações do ano dentro das empresas tech. Então a gente começa ali uma jornada de realmente ir ao infinito e além, juntando essas grandes marcas, né, que vieram construindo suas trajetórias e que se unem como a OLX Brasil no final de 2020. Falando um pouco desse ecossistema, de quem nós somos, então nós temos duas unidades de negócio, a OLX, que é uma das maiores plataformas de compra e venda do país e tem, assim, números muito relevantes, né, impacta milhões de usuários, são milhares de anúncios todos os dias, e também o Zap+, que ficou sendo a unidade de negócio de tudo relacionado ao mercado imobiliário. Então, os portais OLX, Zap e Viva Real. E
quando a gente faz essa junção, a gente se torna aí o portal número 1 entre sites de busca de imóveis na América Latina, então com uma relevância também muito grande no segmento de atuação. Essa integração, falando das nossas pessoas, do nosso tamanho, então até o momento da integração entre Grupo Zap e OLX, cada empresa tinha ali cerca de 800 pessoas, né, aproximadamente, percorrendo suas jornadas de forma separadas, e aí com a integração a gente passa aí de 1.600 pessoas, esse número está sempre crescendo um pouquinho, já estamos com um pouco mais, mas que passam a trabalhar juntos durante uma pandemia, no momento com todo mundo home office. Então a gente dobra de tamanho, né, passa a olhar essas 1.600 pessoas juntas ali durante a pandemia, tendo já 20% da força de trabalho fora das capitais Rio e São Paulo, então isso fora dos estados de Rio e São Paulo e também fora da capital, em locais mais distantes do interior, e com isso começa também ali contratações fora desses eixos, o que faz com que a gente já tenha hoje 10% da nossa força de trabalho, muito focado em tech, com contrato full remoto. Bom, então, agora que a gente já contextualizou aqui de onde que a gente está falando, quem somos, né, qual que é o tamanho da empresa e do desafio, é importante dizer também que durante esse 1 ano, para toda a tomada de decisão do modelo que a gente vai falar daqui a pouco sobre a Remote First, a gente também teve o lançamento de uma nova cultura. Então, de fato, é uma nova empresa, com processos harmonizados e com uma cultura que foi construída, pensada desde o princípio, para esse momento que a gente vive. Então, é uma cultura que foi lançada em maio deste ano, já como a OLX Brasil, pensando nos desafios que a gente enfrenta nessa realidade. Então, aqui tem os 5 principais elementos, não vou gastar muito tempo, mas assim, de forma muito resumida, a gente tem um pilar sobre gente que foca muito em diversidade, em desenvolvimento das pessoas, um pilar de experiência focado em clientes e usuários, então o foco que é importante que a gente tenha ali para prover uma boa experiência para os nossos clientes. Tem um pilar sobre sustentabilidade e agilidade ao mesmo tempo. O que isso quer dizer? A gente é muito ágil, mas sem sair correndo, a gente tem que sempre focar também na sustentabilidade do negócio, mas de forma ágil. O pilar dos mais importantes para esse projeto, que vai ser bastante citado aqui durante a apresentação, que é a experimentação. A gente vive um momento de muitas incertezas, ninguém pode afirmar como vai ser próximo ano, então a experimentação e o aprendizado são fundamentais e movidos por resultados e guiados por dados, ou seja, sempre muito importante a gente ter os dados, a gente sabe que nem sempre vão ser todas as informações, como a gente é movido por resultado, a gente trabalha com ousadia também, para poder ter um equilíbrio entre dados, ousadias e continuar sendo movido por resultados. Então, aqui uma breve contextualização, né, de quem somos, e agora eu vou chamar a Beth para falar um pouco sobre esse momento de que foi declarada a pandemia, né, e o que a gente precisou fazer, como é que a gente reagiu a isso. E acho que até pegando o gancho dessa cultura, né, porque a nossa expectativa era realmente que a gente não tomasse decisões temporárias, que a gente não resolvesse problemas temporários, né? Que a gente usasse essa experiência, toda essa análise para tomar decisões e criar um mindset digital mesmo, para a gente evoluir e junto evoluir o nosso negócio. E com muito foco nas pessoas, né? Como o Rafa falou, porque é tudo sobre gente. Então, a gente se posicionou de imediato, com muita firmeza, e nós nos aproximamos, inclusive, nos associamos ao projeto Não Demita, né? O processo Não Demita, aderindo aí ao esforço para preservar todos os empregos no momento de bastante fragilidade, né, onde as pessoas estavam inseguras sobre seus empregos, sua empregabilidade. Nós fomos uma das primeiras marcas também a se posicionar, e no dia onde as atividades essenciais já começaram a fechar, né, onde nós recebemos as comunicações desse fechamento, a gente já colocou 100% das nossas pessoas no home office. Acho que teve um impacto muito positivo na marca empregadora, com muito alcance aí das matérias na imprensa, mas acho que o mais importante, e foi a base desse início, né, desses primeiros meses de que nós vivíamos essa pandemia sem saber exatamente o que aconteceria, né, foi a aproximação com os nossos OLXionados. A gente chama as nossas pessoas de OLXionados na OLX Brasil, e nós tivemos uma consistência muito grande com essas pulses. A nossa expectativa era realmente garantir, mesmo no ambiente digital, mesmo distante fisicamente das pessoas, uma proximidade.
é uma conexão. Então, mensalmente, nós realizávamos pulses, e aí nós avaliávamos alguns pilares, né? Como produtividade, liderança. No próximo item, vocês inclusive veem que a gente institucionalizou, a gente tinha muitos momentos, né, para falar de estratégia, dos resultados, mas a gente aumentou essa periodicidade. Então, nós começamos a falar através do nosso CEO com 100% das nossas pessoas. Isso também é uma característica da OLX Brasil. Em nenhum momento a gente olhou para personas, a gente falou assim, é uma dor de todo mundo, inclusive da liderança, que também estava vivendo isso e tendo que suportar, apoiar todos os seus times, né? Então, uma das estratégias foi os encontros semanais via Zoom, todas as sextas-feiras, com o nosso CEO. E a gente foi percebendo resultados muito positivos, porque a gente também avaliava processos. Então, assim, como que está o processo X? Você está tendo alguma dificuldade com algum processo da sua área, que o distanciamento, que o home office está impactando? E a gente foi, a partir daí, criando ou melhorando algumas ações de forma mais estratégica, mais interligada. Por exemplo, aí no penúltimo item, a gente fala de um programa que, a princípio, nós já tínhamos, né? Terapia, psicologia viva, yoga, mas nós começamos a integrar de forma integrada o Middle Up, que é um programa, inclusive, com alguns direcionamentos da OLX Group, que trabalhava numa visão muito sistêmica, todos os pilares de saúde dos nossos colaboradores, né? A gente também, via Pulse, enxergou um problema de conexão de algumas pessoas, o trabalho do escritório, assim como várias organizações, né? A gente se posicionou muito rapidamente, então a gente disponibilizou uma verba para as pessoas montarem seus escritórios e definimos aí uma ajuda de custo para as pessoas administrarem essas despesas que foram, de alguma forma, transferidas da organização para os seus locais de moradia, né? Acho que aqui eu também queria trazer um ponto da Pulse, que eu considero que no primeiro momento, na onda 1 do projeto, foi crucial, foi também a aproximação qualitativa. Nessa época, nós tínhamos grupos multifuncionais. Então, nós escolhemos representantes de todas as áreas, nós nos encontrávamos com essas pessoas para apresentar os resultados da Pulse e gerar ação a partir desses resultados, né? E em alguns momentos, esse grupo voltava para suas áreas e fazia focus groups. E a gente entendia também, ou não acho que não entendia, a gente aprofundava através de escuta qualitativa, né, de dados qualitativos, os pontos que a gente precisava realmente reformular. E aí, no próximo slide, a gente começa a ver um pouco dos resultados, né? Acho que o nosso valor fala isso. Na realidade, a gente tem um resultado. A gente queria que as pessoas continuassem produzindo, estivessem bem, mesmo com esse cenário. A gente até, inclusive, avaliava o otimismo das pessoas em relação à nossa empresa e à situação do Brasil a partir da pandemia. E aí os resultados mostram que a gente foi realmente conseguindo evoluir através desses planos de ação, né, no ambiente organizacional. Nós tivemos um aumento de produtividade. A produtividade sempre foi um item muito... Todos os nossos indicadores, todos os pilares que a gente avaliava, com notas acima de 85%, mas produtividade cresceu 4 pontos percentuais ao longo dessa jornada de aproximação com as nossas pessoas. A princípio, nós tínhamos 5% das pessoas querendo voltar para o escritório numa periodicidade diária, né, no modelo mais tradicional. E hoje, na última pesquisa, a gente tem um indicador menor do que 1%, a gente tem um percentual menor do que 1%, né? Então, acho que esse é um pouquinho dos resultados desse monitoramento, dessa aproximação. E aí, no próximo slide, a gente começa a falar assim, poxa, agora que a gente monitorou, que a gente entendeu os impactos, né, e a gente fez essa escuta, esse monitoramento, a gente precisa começar a descer a tomada de decisão. Acho que precisamos definir uma estratégia, né, e desdobrar essa estratégia. E a gente trouxe aqui 3 pontos que foram cruciais. Que foi a desmistificação e conscientização dos modelos de trabalho. Eu vou segurar um pouco esse item, porque no próximo slide eu trago ele um pouquinho, eu trago mais luz para ele, porque ele foi fundamental para essa tomada de decisão. E o segundo tópico foi uma evolução do modelo de gestão dessa aproximação que a gente estava fazendo. Então, nós saímos
de grupos multifuncionais com representantes que faziam essa escuta qualitativa a partir dos dados da Pulse, e a gente criou um projeto com uma disciplina de gestão de mudança. Então, a gente tem uma pessoa da nossa equipe de gestão de mudança, né, que gerencia, junto com o PMO, todos os impactos que podiam gerar riscos para o nosso negócio e para as nossas pessoas. E a gente também formou um grupo, dentro deste projeto, um grupo mais técnico, que a gente conseguiu mapear todas as soluções que nós precisávamos para este modelo, que foi se desenhando naturalmente pelos dados que nós monitorávamos. E agora a gente está exatamente nesse momento de desdobrar essa estratégia e essa tomada de decisão num plano tático, num plano operacional, inclusive com o que a gente chama de book do nosso Remote First, né? Dando todas as diretrizes de todos os pontos que circundam essa decisão, né? E por último, mas não mais importante, a gente até pôs uma lupa em dois aspectos que eu falo de comportamento, que a gente está comunicando muito para a nossa organização, né? Para a OLX Brasil. E faz parte da nossa cultura, né? É a questão da autonomia responsável. Porque a gente começou a perceber que, vocês viram nos slides anteriores, né, 97%, hoje 99% das nossas pessoas querem ter essa autonomia do Remote First, que é o modelo que a gente foi direcionando aí para adotar. Fiz spoiler, né, Rafa? Depois a gente mostra o vídeo. Porque foi fluindo a partir dos dados, né, Rafa? E aí a gente trabalha muito essa autonomia responsável. A gente acredita que você escolher aonde você trabalha gera mais produtividade, você tem a visão, mas ao mesmo tempo a gente trabalha muito esse conceito de que uma vez que você escolhe, você também tem a responsabilidade das entregas, tem a responsabilidade do resultado. Então essa escolha ela não pode impactar o todo, a gente tem trabalhado muito isso. E com a liderança, a coerência. Até vou pedir para o Rafa passar para o slide seguinte, onde a gente falou muito, né? Voltando lá na questão de desmistificar os modelos, a gente começou a perceber que, ok, vamos por este lado. Aí, quando a gente ia implementar ou testar, depois nós vamos falar de um teste que nós fizemos ao longo dessa jornada, a gente percebeu que não estava coerente algumas aplicações práticas. Então, nós voltamos um passo e trouxemos conceitualmente as possibilidades de modelo. E aqui tem uma questão muito pragmática mesmo, né, de levar para a liderança uma matriz de prós e contras de todos os modelos, cruzando todos os dados que a gente foi monitorando ao longo dessa jornada. Então, a gente monitorava a Pulse, como eu falei, a gente monitorava o mercado, a gente monitorava índices de casos, a gente monitorava players parecidos aí dentro do nosso segmento, a gente falava com as personas, né, dentro da nossa comunidade, então a gente foi afunilando, a gente falou assim, não dá mais para voltar para o Office de Base, porque até antes da pandemia nós já não éramos Office de Base, né, nós tínhamos já a autonomia das pessoas trabalharem de outros lugares alguns dias da semana, mas a gente também não queria o remote only, né, a gente não queria o full remote para as nossas pessoas, nós temos 2 escritórios, no Rio e em São Paulo, e a gente acredita muito que esse escritório, a gente não quer depender do escritório, mas que ele é importante para a cultura, para alguns momentos de conexão. Tá? Então, a gente trabalhou muito e ficou claro que, apesar dos 2 modelos que nós afunilamos, eles serem próximos, eles eram bem diferentes. Né? Então, a gente trouxe para as nossas pessoas, principalmente para a liderança, que o modelo que a gente estava escolhendo demandava mobilidade geográfica, demandava uma cultura digital. E aí, para garantir essa coerência, que foi esse último tópico que eu tinha falado do desdobramento estratégico. Né? No próximo slide, para a gente ir afunilando, assim, depois de todas essas análises desses cruzamentos, a gente começou a tomar a decisão mesmo e muito baseado nos pilares, né, da ambição de crescimento do nosso negócio, né? O Rafa colocou ali os nossos valores e um deles é ser sustentável, né? E aí a gente pensava muito na força da nossa marca, na capacidade de atrair pessoas, e pesquisas mostram, né, que as pessoas hoje estão até dispostas a mudarem de organização para ter esta liberdade de trabalharem onde elas são mais produtivas. Então, esse foi um fator bastante importante para a nossa tomada de decisão. Tanto, acho que o Rafa já falou também, né? Nós saímos de um percentual de pessoas que estavam trabalhando
fora do eixo Rio-São Paulo, muito focada na área comercial, e a gente já cresceu, 10% do nosso público hoje está na área de tech em outros estados. Outro pilar era a necessidade das pessoas. E aí a gente foi muito cuidadoso porque até a gente entende que a pandemia fazia, às vezes, as pessoas se confundirem nessas necessidades, né? Então, a gente foi, em alguns momentos, evoluindo para que você enxerga no futuro, se não houvesse a pandemia, muito com o olhar de fidelizar e engajar nossas pessoas. E, por último, essa questão da necessidade do negócio também, né? Da gente entregar de onde estiver, mas manter essa produtividade, manter a eficiência, que é essencial para a sustentabilidade das empresas, né? Beth, eu queria fazer um spoiler antes do próximo slide, até para o pessoal depois interagir com a gente, que é o seguinte: quantas vezes a gente já ouviu que o trabalho remoto, ele talvez não seja legal para a produtividade, crescimento da empresa? A gente sempre tem essa dor das pessoas, né? E aí eu queria introduzir isso para o próximo slide, para dar esse gancho do quanto que, assim, mas vai ficar em casa mesmo? As pessoas vão trabalhar de casa? Como é que é isso? É verdade, Rafa. Acho que pode até passar, que daí já entrando, né, Rafa? A gente, assim, a gente foi mostrando que não tem a ver com aonde a gente vai estar, né? Tem a ver o impacto que a gente causa. E acho que é importante mostrar que, mesmo durante esse experimento, esse período que a gente foi vivendo, a gente já conseguiu resultados bem positivos para o nosso negócio, né? Então, produtividade tem a ver também com o resultado de negócio. A gente já cresceu, a gente até o momento está crescendo praticamente 30%, né, em relação ao ano anterior. E um indicador super bacana que saiu do forno agora, né, foi a nossa pesquisa de engajamento. Então, essa pesquisa reflete esse 1 ano trabalhando em outros locais, né, de qualquer lugar, e nós tivemos crescimento de 5 pontos percentuais no engajamento e 15 pontos percentuais no fator específico de cultura. Porque eu acho que é isso, né, Rafa? Você estava fazendo essa brincadeira, assim, cultura não tem a ver com o local que eu estou, tem a ver com a coerência do que a gente faz no dia a dia, como a gente interage com as nossas pessoas, com essa nossa comunidade, né? E também tem impactos positivos para as nossas pessoas, né, Rafa? Com certeza. Atraímos mais gente, então a gente cresceu, lembra dos pilares? Um era atrair mais gente, mais rápido, então nós conseguimos aumentar em 23% as contratações em tech, com uma redução bastante significativa das desistências e também redução de 33% no tempo de contratação, né? E, por último, um indicador que a gente vem avaliando a gente avaliou bem no dia seguinte a comunicação aí do nosso modelo para todas as nossas pessoas. A gente fez um Zoom especial para apresentar, né, a nossa tomada de decisão. Uma aderência de 97%. Então, hoje as nossas pessoas falam assim, poxa, esse modelo faz muito sentido. Então, acho que é isso, né? Produtividade é onde eu estiver, não é? De acordo com o local que realmente eu possa entregar esses resultados e ter qualidade de vida. Isso é o melhor dos mundos, né? E só para a gente fechar essa parte, assim, porque a gente está falando já do modelo, né? A gente está falando do como a gente chegou aqui, mas acho que da decisão que a gente tomou, mas para trazer um pouco do como, né? O que a gente foi fazendo, a gente realmente mudou aí de onde estávamos, né? A gente saiu de um home office por necessidade, queixas de pessoas sobre aumento de despesas em casas, dificuldades de conexão, pouca interação com os times, pessoas inseguras em voltar ao escritório, né, mas também com dúvidas sobre esse trabalho, né, como que vai ser em outro local, e para um novo momento. Então, a gente implementou benefícios flexíveis para realmente ter essa coerência de que os benefícios possam ser usados conforme a nossa necessidade, de onde estiver. Os papos com CEOs e com os GMs, né? A gente já falou um pouco disso. A gente começou a criar books para suportar muitas nossas pessoas, né? Acho que das dores que a gente percebia lá na Pulse era o excesso de reuniões, o cansaço do Zoom, o cansaço das telas, foi muito tema, né, de reportagens. Então, a gente começou todo um material de conscientização, de divulgação, que a gente chamou de reuniões na medida. A gente trabalha fortemente o mindset de que não é temporário, assim, vamos criar táticas digitais.
Então, quando o Rafa comentou que a gente, ao longo desse processo, a gente não só desenhou, mas a gente comunicou a nossa cultura online, de forma digital. E a gente fez um game, a gente vai fazer uma festa de final de ano agora, a gente está fazendo um outro game para fortalecer alguns pontos de conexão. Então, usar ferramentas diferentes que conectem as pessoas, independente de onde elas estejam, né? Acho que, de forma geral, é isso, e um pouco também do ciclo de performance e carreira, né? Porque acho que uma das dores, eu lembro lá como RH, falei assim, nossa, como a gente faz avaliação à distância? E a gente criou um processo de ciclo de performance que a gente chama de jornada de performance e carreira muito fácil de fazer, muito conectando o liderado com o seu líder e dando protagonismo ao liderado, né? Então, é um processo que a gente tem etapas de check-in, checkpoint e check-out, são muito fluidos e tem agregado muito valor aí para as nossas pessoas nessa conexão de carreira e de desempenho. No fim do dia, sobre cultura, em resumo, né, Beth? Acho que é por isso que é um case sobre trabalho remoto, mas é interessante contextualizar, porque a gente sabe que cada pessoa na sua empresa vai adaptar. A cultura é diferente, as necessidades são diferentes, então, por isso que a gente tem trazido as relações com a cultura para mostrar o quanto que ter a cultura como pano de fundo é importante. Então, e até porque, Rafa, a gente sempre escutava a maior pergunta, né, que nos fazia, mas e a cultura? E a cultura? Exatamente. Isso tem pesquisas da Gartner que mostram, né, que essa é a maior preocupação dos CEOs. Nós ouvíamos isso, então foi a nosso pano de fundo mesmo, assim, foi todo a bússola para as nossas decisões, né? Exato, e muito interessante dizer o quanto que, estando todos remotos, durante essa construção, a gente sobe 15 pontos no fator de cultura na pesquisa de engajamento, e isso, assim, foi uma alegria muito grande, né? Mostrando para a gente o quanto que a gente está indo num caminho bacana. Bom, então, te contou aqui a jornada, a gente veio construindo, né, o nosso local de fala, as tomadas de decisão, como que a gente fez. Agora a gente vai mostrar um vídeo bem curtinho para vocês que resume o modelo, como que foi a divulgação. A gente tem publicado muita coisa no LinkedIn da OLX Brasil, então quem tiver interesse em continuar vendo e ver novidades no LinkedIn da OLX Brasil vai conseguir ver os conteúdos, mas vamos lá, deixa eu dar o play aqui para vocês conhecerem o modelo. Afinal, o que é Remote First? É um conceito que torna o trabalho remoto como a principal opção para as pessoas de uma empresa. Na tradução livre, significa remoto primeiro. Ou seja, a prioridade é pelo trabalho remoto, mas com o escritório como apoio, para as pessoas que preferem ou precisam de um local para trabalhar e interagir com o seu time e outras áreas. Na OLX Brasil, as pessoas são protagonistas e podem optar por ir ou não ao escritório. O escritório tem um formato parecido com um coworking. As estações de trabalho, lockers e toda a estrutura são compartilhadas e rotativas. O modelo Remote First tem várias vantagens para a empresa e para as pessoas que trabalham nela. Retenção de talentos, possibilidade de trabalhar de qualquer lugar do Brasil, aumento de produtividade, economia financeira, autonomia e melhor qualidade de vida. E por falar em bem-estar, esse é um dos princípios do Remote First, o bem-estar das pessoas, independente de onde elas estejam. Isso quer dizer que a gente precisa se preocupar com as pessoas que estão remotas da mesma forma que nos preocupamos com quem está presencial, e vice-versa. Precisamos respeitar os momentos de pausa, dedicar tempo para o foco e a execução de atividades e deixar as reuniões apenas para os momentos necessários. Contamos com ferramentas que nos auxiliam na comunicação assíncrona, como e-mail, arquivos, Slack e o Workplace, mas reconhecemos a importância das reuniões e encontros presenciais. As reuniões acontecem remotamente, garantindo que todas as pessoas consigam participar de onde estiverem, mesmo que boa parte delas esteja no escritório. Os encontros presenciais são programados com antecedência para que todas as pessoas possam se planejar e vivenciar esse momento de troca e integração. E é assim, com o modelo Remote First, que a OLX Brasil está em todo o território nacional, com o objetivo de ir ao infinito e além. Afinal, o que é? Isso aí. Esse vídeo me deixa muito feliz até hoje, quando eu vejo, porque realmente ele é o resultado de uma jornada, né? E ele tem muita conexão e muito sentido com aquilo que a gente perseguiu como cultura,
como objetivo de negócio e como necessidade das pessoas também. E quando a gente divulga esse vídeo internamente nas redes sociais, a gente internamente teve um recorde assim, absurdo no ritual de sexta com o CEO que a gente tem, né? Teve uma audiência muito grande, um nível de interação, de comentários, as pessoas assim muito felizes. E também nas redes sociais, assim, números muito positivos, com recordes nos posts que a gente faz focando em marca empregadora. Então, aqui tem um resumo do modelo, né? Mais para ficar um resumo do vídeo, não vou repetir, passar ponto a ponto, mas até uma informação que a gente trouxe antes. No mesmo dia que a gente divulga e traz mais informação e coloca na nossa rede social interna, no nosso workplace, as primeiras informações sobre como que a gente imagina o futuro, a gente solta essa pulse nova, perguntando para as pessoas o quanto que aquilo atende, né? O quanto que as pessoas estão satisfeitas, e aí a gente chega no número de 97% de pessoas dizendo que estão extremamente satisfeitas com esse modelo. Claro que 3% existe e a gente conversa, a ideia é ter empatia, conversar e entender, mas ter um número de 97% é realmente extremamente motivador e direcionador do quanto é um caminho correto para as nossas pessoas e para o nosso negócio. Momento aqui, nem tudo deu certo. No meio do caminho, um piloto. Então, essa parte é importante, né, Rafa? As pedras no caminho. Exatamente, nem tudo são flores, né? Parece que é tudo, inclusive, né? A gente mostra aqui a jornada resumida, tem muito trabalho, tem muita coleta de dados, muita conversa, né? As coisas, elas possuem um trabalho sempre árduo para fazer. E o interessante do piloto, principalmente a gente que reforça muito experimentação e aprendizado, é que a gente se preparou para um cenário que a gente imaginou que era de estabilidade, de melhoria da pandemia. Isso foi no final do ano passado. Então, muitos já devem ter passado por isso, possivelmente, né? Arruma o prédio, muda ali comunicação visual, comunica, interage com liderança, faz, enfim, todo aquele trabalho para dar ali o significado do que significa aquele piloto, de como que a gente vai fazer, e aí você começa a ter os primeiros obstáculos. Primeiro, que 2 semanas depois veio uma nova onda da pandemia. A gente teve um período muito curto de teste naquele momento, mas foi o suficiente para a gente perceber o quão difícil é para as pessoas trabalharem de máscara no dia a dia. Se você usa óculos, então, você tem ainda um passo a mais, acho que quem usa vai entender. Uma redução depois dos primeiros dias, então tem muito aquela coisa de curiosidade, de querer matar a saudade das pessoas, mas uma redução depois, e também um número de inscritos que simplesmente não foi, né? E aí, uma alta dos números da pandemia, a gente interrompeu o piloto pouco depois do início, muito focando na segurança das nossas pessoas como prioridade, mas certamente trouxe aprendizados para a gente que a gente vai levar para os planos futuros. Eu acho, Rafa, até falando do aprendizado, foi mais do que um aprendizado, foi uma direção, né? Porque a gente estava tendencioso até ano passado de ter um modelo remote friendly, né? O híbrido. E aí foi a partir dessa experimentação que a gente falou, não, nossa empresa demanda o remote first, né? Eu acho que foi um direcionador também, né? Esse modelo, esse teste, né? Aprender com tudo, com os experimentos, né, Rafa? Com certeza. Mas me fala, Beth, e agora? O que acontece daqui para frente? Não acabamos, né, Rafa? Tem muito trabalho. Muita coisa. Acho que algumas pessoas têm falado assim, nossa, vocês estão se posicionando de forma muito assertiva, mas a gente sabe aí no grupo de trabalho o quanto ainda tem para arregaçar as mangas e fazer acontecer, né? Então, a gente tem o programa de embaixadores. A expectativa é que esses embaixadores de diferentes áreas continuem agora falando como vai ser nos bastidores mesmo, né? Como que reserva sala, como que eu faço se eu estou em qualquer lugar do país para um evento presencial. Então, a gente está trazendo a vida como ela é a partir das nossas pessoas de diferentes áreas. E também formalizando tudo isso no book de como é o Remote First para o OLX Brasil. A gente vai abrir os escritórios agora em janeiro, se todos os índices de casos de mortes e contaminações continuarem estáveis, né, Rafa? Porque esse é um outro ponto que a gente está monitorando muito de perto. A segurança das nossas pessoas sempre foi um direcionador. A gente nunca pensou em voltar antes de ter esse espaço seguro, né? Ou esse ambiente mais controlado.
Então, e a gente tem a expectativa de fazer, a gente está se organizando para fazer um grande evento de conexão presencial, e aí a ideia de ter 1 ou 2 encontros presenciais com toda a organização no primeiro quarter. A gente também está criando o nosso jeito de liderar, que tem todo esse pano de fundo, como eu lidero no modelo Remote First, né, para que tenha aquela coerência que nós comentamos e também seja, de alguma forma, fluida, cobrado, né, ou apontado a questão da autonomia responsável, e de forma resumida, geral, né, acho que finalizando, preparando todo o nosso time para isso. A gente tem, inclusive, uma live no dia 9 com a nossa organização, de alguns pontos importantes. A gente convidou uma pessoa para falar um pouco sobre isso, até para ir preparando já, né? Então é contínuo, acho que esse é um movimento contínuo mesmo para as pessoas irem cada vez mais aprendendo a lidar com essa decisão que a gente tomou, né, do Remote First. Acho que é isso, né, Rafa? É isso aí, eu tô vendo que a gente tem poucos minutinhos, eu vou fazer um gancho muito breve, Beth, para fechar isso, que é o quão importante a gente tem, a Beth citou lá atrás, uma estratégia de gestão de mudanças. Existe resistência, são mudanças que vão acontecer, a gente vai lidar com impacto e vai lidar com resistência. Então, essa preparação dos times, preparação da liderança, ter o programa de embaixador, a gente vai percebendo que, pouco a pouco, a gente vai trazendo pessoas para serem aliadas do projeto, a gente vai trazendo patrocinadores do projeto. Então, ter isso é uma mudança muito grande, né, Beth? Então, sim, ter isso é fundamental. Inclusive, se aproximar das pessoas que estão mais inseguras, né? Porque essas pessoas podem nos ajudar a ver o que nós não estamos vendo. Então, foi um divisor de águas, né, Rafa? É isso. E acho que para fechar o próximo slide, né? Porque acho que para amarrar, que cultura foi o nosso direcionador, né? Acho que prevaleceu em todos os momentos. Acho que foi o grande direcionador aí do nosso storytelling, né? Do nosso bate-papo de hoje. A gente foi investindo continuamente, experimentando, se aproximando da liderança e aprendendo a partir de tudo isso para realmente tomar decisões estratégicas para o nosso negócio. Porque não tem um modelo que combine com todas as organizações, né? Mas este modelo a gente está bastante seguro hoje, que é o modelo que vai agregar, que tem agregado e vai agregar mais valor para a gente, né? Para as nossas pessoas. Toda dúvida a gente se questionava, né? O que a nossa cultura diz? O que faz sentido para a nossa cultura? O tempo todo, assim, a cultura fica debaixo do braço. Por isso que lá no primeiro slide tinha tudo para ser um case sobre trabalho remoto, mas na verdade é sobre cultura. Isso aí. Muito bom, gente, demais. Gostei dessa frase aí de a cultura estava sempre debaixo do braço para tomar as decisões, né? Acho que ajuda muito quando a gente tem os valores ali já bem definidos, né? Na hora de tomar decisões, consultar nada mais do que a nossa própria essência, né? Se está fazendo sentido para o que a gente realmente quer. Gostei muito, queria parabenizar até. Eu vejo, a gente está sempre olhando, né, o mercado e vendo o que as organizações aqui brasileiras estão fazendo, e eu achei de uma maturidade enorme, assim, os passos que vocês estão dando, e esse aprendizado na prática, já refletindo nas decisões também. Muito, muito legal. Eu fiquei com uma dúvida, eu queria saber como é que vocês estão enxergando esse uso do escritório para quem estiver nas cidades onde tem escritório, né, quando for reaberto, se já existe alguma política de como isso vai funcionar, as pessoas podem usar o escritório, quem quiser, tem algum dia na semana que precisa ir presencialmente, como que, se já existe, né, algo em torno disso, que é sempre uma dúvida muito grande, assim, né, as empresas estão com esse dilema, né, tá, mas a gente tem um escritório, mas usa quando quiser, a gente combina um dia de todo mundo. Como é que vocês estão imaginando isso, o uso dos espaços? O que a gente divulgou nessa live, né, que nós fizemos para as nossas pessoas nesse Zoom, é que o escritório é opcional, mas quem está nas cidades onde tem escritório, elas podem ir até 2 vezes na semana, mas sem nenhuma necessidade de ir 2 vezes, não tem, de novo, é totalmente opcional, Renato, é só de realmente aproveitar o escritório para alguma necessidade específica, e também para alguns encontros, porque o que a gente está institucionalizando, o que a gente está planejando é um encontro com todas as nossas pessoas e 2 encontros das diretorias, das áreas, por semestre, muito provavelmente no escritório, né, nos nossos escritórios, para que as pessoas se conectem, aprofundem estratégia, encontros de mais significado, que realmente não
que o presencial pode exponencializar, pode trazer melhores resultados, né? Muito bom. Muito alinhado com o que a gente também vem enxergando, porque agora a gente está ouvindo os relatos do pessoal indo para o escritório, mas trabalhando no Zoom o dia inteiro no escritório, porque precisa ir tantos dias por semana, mas o trabalho está mais remoto do que nunca, né? Então a gente vem trazendo isso também, né? Por que não criar, então, encontros com mais significado para que as pessoas realmente se encontrem, né? E aí, às vezes as pessoas estão com saudade do encontro, né? Não é do trabalho presencial, estão com saudade dos encontros presenciais, né? Vocês também perceberam isso nessa tentativa ali da retomada? Isso apareceu nas nossas pesquisas, né, Rafa? Nessa última pesquisa que a gente fez, a gente pediu, assim, quais são as grandes preocupações, ou o que você quer saber na próxima vez que a gente voltar a falar do tema, né? E ele disse, ou o que te motiva para o escritório? É conexão, é encontrar, é almoçar com algumas pessoas, então é sobre relacionamento, né? Então a gente está construindo formas das pessoas se relacionarem em alguns momentos de forma mais propositiva mesmo, né? Pensando nesses próximos passos, o que vocês acreditam que ainda é um grande desafio, algo que vocês querem estar bem de perto, olhando com muita atenção aí durante a execução desse plano aí para o ano que vem? O que está no radar de vocês, assim, como ainda um grande desafio dentro dessa transformação toda? Tem a coisa da mobilidade, né, Rafa? Foi um dos tópicos, dos top 3 do que as pessoas querem, que é inclusive de pessoas que estão conosco, fazer intercâmbios, morarem temporariamente no exterior. Então, a gente já tem olhado para isso com muito cuidado, aprofundado, e a nossa expectativa é, em breve, trazer uma estrutura mesmo, algumas possibilidades para as nossas pessoas, né? Acho que esse foi o tópico, foi o primeiro, né, Rafa? Foi. E acho que uma importância também, aqui, de novo, um tema muito aberto, que para cada empresa vai ser de um jeito, mas a gente tem tentado muito nas conversas, Renato, mostrar que o modelo não é radical. Às vezes a gente vai ouvir, mas por conta desse modelo nunca mais a gente não quer um modelo radical, a gente quer, pelo contrário, a gente está vendendo flexibilidade. Se existe alguma questão de negócio específica de alguma área que precisa de alguma adaptação muito específica, vamos conversar. A ideia não é dificultar, a ideia tem que ser bom para o negócio, tem que ser bom para as pessoas, tem que fazer sentido. E a liderança tem que estar muito contrária. Então, o que a gente entende como desafio também muito forte é mentalidade de liderança. A mentalidade de olhar para resultado, olhar para, né, ao invés de cobrança por local de trabalho. E acho que tem uma questão também, né, da gente... como que eu vou colocar esse tópico, assim, da coerência, acho que a gente falou disso, né, Renato? Assim, vou dar um exemplo muito do que o Rafa trouxe da flexibilidade. Poxa, vamos fazer o evento vai ser o nosso grande go live do projeto em março, que já passou Natal, festas de ano, a gente monitora carnaval, monitora saúde, e aí a gente se reúne para fazer esse grande momento de conexão e fazer o go live do projeto. Só que a gente começou a sentir a necessidade das pessoas se verem, dessa conexão. E aí, o que a gente fez? Poxa, vamos ser coerentes. Juntar todo mundo agora ainda não é seguro. Então, a gente vai ter uma festa digital, super bacana, dia 16, mas a gente liberou uma verba descentralizada por diretoria, por áreas. Então, essas áreas têm uma flexibilidade de se encontrarem, e eles estão super, cada um criando uma forma, né? Então, tem sido bacana e uma experiência, e acho que uma prova aí desse tema que o Rafa colocou, né? Que é a flexibilidade, não é rígido. Vamos fazer o melhor para a empresa, para as nossas pessoas, né? Legal. Pô, gostei muito dessa ideia, interessante, né? Você não faz a mega aglomeração da empresa inteira, mas alguns núcleos ali menores se encontrarem. Bem legal. Eu vejo que essa é um posicionamento coerente, né, de você ter uma intenção. A intenção está muito clara, né? Agora o how to, né, o como isso vai acontecer ao longo do tempo, né? Vai aprendendo, vai experimentando e vendo o que vai fazer mais sentido, mas eu acho que traz muita segurança para as pessoas entenderem a intenção da companhia, né? Não, a gente está mirando isso aqui, é o que a gente quer, é um modelo flexível. Acho que isso já reduz muito a ansiedade, né, das pessoas, dessa incerteza. E agora no caminho, né? como é que é? O caminho se conhece andando, né? Que é uma música que fala. Eu acho que
faz muito sentido, né? À medida que for caminhando, vai aprendendo e já está acontecendo isso, né? Vocês já mostraram aqui já dados com base em tentativas, em testes, experimentos e o modelo já evoluindo. Então, fiquei muito feliz de ver, gostei demais, assim, de ver essa maturidade, como eu falei, um nível que vocês estão de clareza, né, do modelo. Tenho certeza que vai ser muito atrativo para muitos profissionais que estão buscando isso aí. Então, já aproveitar para agradecer aí a presença, o tempo de vocês para compartilharem aqui com a comunidade do Officeless. Se vocês quiserem dar alguma fala aí final, se tiver site para vaga, quem quiser trabalhar no LX, o espaço é de vocês aí para qualquer mensagem. Acho que até nos colocar à disposição também, né, Rafa? Acho que eu tô como Elizabeth Strina no LinkedIn, Rafael, Lourenço, então, o que vocês precisarem, acho que é muito bacana. A gente participou de muitos benches, a gente entrou em muitas comunidades para construir mesmo, né, esse pensar, o how to do, né, como você falou. Então, a gente está muito à disposição. Legal. E dizer também, Renato, a Officeless foi muito importante para a gente. Eu fiz a formação no começo, no primeiro semestre, e a gente bebeu muito da gente dessa fonte, a gente vê bastante a comunidade também. Então, tem uma gratidão daqui para aí também, do quanto que os conteúdos de vocês e da comunidade têm nos apoiado a ter subsídio para tomada de decisão também. Que legal. Isso para a gente é uma satisfação imensa, porque quando a gente criou a comunidade, era isso que a gente visualizava dela, né? A gente talvez compartilhar esse conhecimento, mas as organizações vão aplicar isso de formas diferentes e vão trazer de volta os resultados de como isso vem sendo feito e esse espaço de troca, né? Tem milhares de lideranças aí na nossa comunidade, de organizações de todos os tipos, passando desafios similares a esse, com certeza vão se inspirar também no que vocês vêm fazendo. Obrigado, gente. A gente continua se vendo na comunidade e dá os recados finais aqui para quem está assistindo com a gente. Vão ter algumas novidades aí para as próximas aulas da comunidade Officeless. Você está assistindo gravado, a gente está no final de 2021, aqui já no mês de dezembro, e preparando aí novidades para o ano de 2022. Vai ter muito conteúdo legal por aqui e outras iniciativas que a gente vai trazer para conectar cada vez mais essa comunidade aí, imaginando já os cenários futuros aí que estão apontando para uma melhoria da situação. A gente também vai continuar acompanhando aí, como a Beth falou, né, os desdobramentos aí da pandemia também, para a gente colocar aí, executar algumas ideias que a gente tem para conectar essa comunidade cada vez mais. E é só acompanhar aí nos nossos canais, nas nossas redes e também na plataforma que a gente vai comunicando sobre os próximos passos, e a gente se vê em breve. Obrigadão ao LX Brasil, Beth, Rafa, a gente se vê em breve. Valeu, gente. Um abração.